Olá, tudo bem? Me chamo Agatha Martins, sou advogada, pós-graduanda em processo do trabalho. E hoje eu estou aqui para falar sobre divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial é aquele divórcio que acontece no cartório, ou seja, no cartório de registro civil, no cartório de notas. E o divórcio extrajudicial, ele tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos para que ele possa acontecer no cartório. Ou seja, as partes precisam estar de comum acordo, ou seja, precisa ser consensual. Isto é um dos requisitos principais para que o divórcio aconteça, né, de forma extrajudicial. Precisa ser consensual, ou seja, as partes não podem ter nenhum litígio, não pode ter nenhuma questão que precisa ser discutida em juízo. Esse é um dos pontos, ou seja, precisa ser consensual. O outro ponto é que as partes não podem ter filhos menores de idade, ou seja, porque vai ter a questão de guarda, a questão de pensão alimentícia. Então, essas questões elas são discutidas em juízo e por isso as partes tendo filhos menores de idade, eles não podem fazer o divórcio extrajudicial. Outro requisito importante também é que para que esse divórcio seja feito dessa forma, ele precisa ter a representação de um advogado. Ou seja, as partes precisam estar representadas por um advogado. Ou seja, tanto ambas as partes podem estar representadas pelo mesmo advogado, como cada parte pode ter seu advogado individual. Mas ambas precisam, né? Precisa necessariamente da representação de um advogado para fazer o divórcio extrajudicial. Tem outras questões, como as questões de custos cartorários, de honorários advocatícios, mas isso é algo que você pode resolver e discutir ali com o seu advogado quando você for tirar dúvidas referente ao divórcio extrajudicial. Outro ponto importante, que inclusive começou a vigorar o ano passado, na metade do ano passado, é que os divórcios extrajudiciais, eles podem ser feitos de forma virtual. Ou seja, independente do cartório que você casou, independente da comarca ou do estado ali que você more, que as partes morem, ele pode ser feito de forma, em determinados casos, ele pode ser feito de forma virtual. Ou seja, primeiro o advogado com a procuração, caso as partes não queiram comparecer ao cartório, com a procuração ele vai, apresenta os motivos, esclarece ali através de uma petição os motivos pelo qual as partes se propuseram a se divorciar, e depois de alencar esses motivos, o próprio cartório entra em contato com as partes através de uma videoconferência, faz uma videoconferência e as partes declaram estar cientes dos termos ali do divórcio e declaram que estão, sim, que essa é a vontade deles, se divorciarem. Após isso, é redigido um documento, as partes assinam de forma eletrônica esse documento e logo depois é feita a escritura pública, onde tem ali as informações referentes a essa questão do divórcio extrajudicial. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. Para mais informações também eu tenho o meu site, tenho os meus canais nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada pela atenção. É isso.